Estamos juntos com você no programa Saúde no Ar desta quarta-feira, pleno carnaval, já início oficial hoje, mas para falar de um assunto de extrema importância, considerando Salvador não só nessa época do ano, mas essa é uma época onde esse tema vem mais à tona, mas Salvador está a figura entre uma das cidades mais barulhentas do mundo. E aí a gente chega nesse tema de hoje, que é a questão da poluição sonora. Quais são os impactos ambientais para a saúde, o que diz a nossa legislação. Para falar sobre isso, estão aqui com a gente no nosso estúdio do Saúde no Ar, com transmissão ao vivo pelas rádios Excelsior, também pela Rádio Web Saúde no Ar e também pelo Facebook Participe. São nossos convidados para esse bate-papo, o secretário municipal de Ordem Pública, CEMOP, Felipe Lucas. Bem-vindo ao Saúde no Ar. Bom dia, Rádio Excelsior, Saúde no Ar, todos presentes aqui. Obrigada também pela presença, a médica otorrinolaringologista, ela que é especialista em zumbido, já conhecida nossa zumbido, doutora Clarice Saba. Bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. E a gente começa definindo aí os parâmetros, o que diz a Organização Mundial de Saúde, a legislação brasileira, para aquilo que se admite como mínimo, né, o que não vai causar danos à saúde e também ao meio ambiente. Quais seriam os parâmetros, qual é o parâmetro para definir que estamos vivendo uma situação de poluição sonora? Clarice, quer começar? Então, pode ser. Na verdade, assim, depende muito da quantidade de tempo, né? Quantidade de horas que você está exposto a esse barulho. Teoricamente, para um trabalhador, você pode estar até 80 decibéis por no máximo 8 horas, devidamente protegido, não é? E aí varia, porque quanto mais alto o som, 90, 100 decibéis, você teria que obrigatoriamente se expor a menos tempo. E não é ordem aritmética, seria ordem geométrica. Então você tem que se expor 1 hora, 10 decibéis a mais de barulho na orelha, você tem que se expor bem em menor tempo. Tem uma escala que é grande em relação a isso daí. Bom, e essa escala que precisa ser observada, até porque os impactos são grandes, vamos falar sobre isso ao longo aqui do nosso programa. Em termos de legislação, secretário, para começar a valer em termos de medidas, né, inclusive multas, e a gente precisa entender que a poluição sonora é um crime ambiental, então prevê inclusive medidas de reclusão. Verdade. É um tema bastante denso, né, aqui em Salvador, por se tratar de uma cidade, inclusive, né, intitulada Cidade da Música, com muitos bares, né, as baladas, como chamam, e uma cidade que funciona muito no período noturno, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir aí administrar esse tema, essa questão da poluição sonora, mas pela legislação, a gente estava conversando aqui há pouco, né, que são 70 decibéis o volume permitido, até as 22 horas, passando desse horário, diminui para 60 decibéis, e a gente tem trabalhado de maneira intensa para tentar manter, né, de maneira ordeira aí essa legislação cumprida. Às vezes, esse limiar aí das 22 horas leva a uma questão de comportamento, porque depois, até esse horário pode, muito barulho, e a gente observa coisas que realmente são excessos. E não é bem assim, né? Tem que ter um bom senso. A partir daí, a legislação vai atuar, mas a questão do barulho, a cidade como um todo, e aí eu queria que você falasse um pouco, quais são os pontos, quais são as situações onde esse barulho é maior? Transporte público, obras, quais são as situações de maior risco? Então, assim, o que a gente tem, o parâmetro nosso é através das denúncias, né? Os nossos call centers, as pessoas ligam, denunciam quando tem um barulho realmente que está incomodando, principalmente quando passa das 22 horas, que a gente tem a questão da lei do silêncio. Então a gente mede muito pela questão mesmo da manifestação. E aí, lógico, tem alguns bairros que são mais acentuados, tem algumas áreas que a gente percebe que tem um número maior de queixas, mas assim, a questão dos riscos a nível de saúde, acho que a doutora pode explicar melhor, mas realmente a gente tem recebido muita denúncia. Na verdade, me importa mais nesse sentido assim, por exemplo, Salvador mudou recentemente a frota do transporte, os cargos de som, onde são as situações onde esse barulho agrava? É em bairro onde tem mais bares? Enfim, por exemplo, Itapuã é um bairro onde está no ranking, né? Está em primeiro lugar, Boca do Rio também. O que tem lá que faz esse bairro chamar Rio Vermelho hoje está em terceiro lugar. Sim. Tem uma ideia, né? A cidade vem passando por uma transformação. A gente tem aí revitalizações, a orla totalmente requalificada, a gente tem
o bairro, por exemplo, como o Rio Vermelho, e a gente acredita que esse também foi um dos motivos, a frequência aumentou bastante, novos pontos turísticos, restaurantes que se estabeleceram depois das reformas, então acabou sendo um polo bastante atrativo depois das reformas, o turismo aumenta, naturalmente o comércio ele passa também a se expandir. E acredito que a poluição maior, pelo menos que a gente recebe a nível de queixas, de sinalização, tem sido realmente da música, do som, do carro de som, dos bares que tem um som ao vivo, e a gente tem intensificado muito essa fiscalização, buscando atender e proporcionar aí uma qualidade melhor para a vizinhança, né, para a comunidade em geral. Pois é, gente, aquilo que estamos falando. É comum dizer que até às 22 horas o barulho está liberado, que só é preciso fazer silêncio depois disso. Isso é um mito, até porque existem normas que vão especificar o ruído máximo em cada situação. Clarice, a gente se preocupa então com bar, com transporte, com obras, com questões onde esse barulho está mais evidente. Mas tem aquele risco também que passa desapercebido. Por exemplo, fone de ouvido, barulho da TV, a sala de aula muito barulhenta. Aí também são ambientes onde o risco está presente. Isso, com certeza. Então, assim, hoje o mundo é mais barulhento. Salvador também, né? Muito mais. Verdade. Então, assim, e a gente se expõe a esse risco e não percebe, porque a gente vai se acostumando com ele. Por exemplo, o fone de ouvido, como você citou, né? Então, teoricamente, não é proibido você usar o fone de ouvido, mas eu sempre falo, você pode usar o fone de ouvido obedecendo, você não pode passar da metade da potência do aparelho que você está usando, e a cada 2 horas você dá um descanso, por exemplo, né? Então, assim, você tem que saber como se expor, como driblar esses barulhos ambientais para que você não pague com a sua saúde. Em primeiro lugar, saúde auditiva. Então, você está sujeito a perda auditiva, trauma acústico, choque acústico, zumbido, né? E o barulho, como também a gente estava conversando aqui há pouco, ele não causa só perda auditiva. Então, se você vive estressado por um barulho, se você se submete a um barulho, seja de que forma for, não necessariamente ocupacional, você corre outros riscos. De, por exemplo, você pode ter uma alteração da sua saúde emocional, né? Você pode piorar uma hipertensão, uma diabetes, porque você vive tenso com o barulho e às vezes você nem identifica isso, entendeu? E outra questão, o impacto também na questão da segurança, não é, secretária? Quantas vezes, por conta de uma noite mal dormida, de um estresse, ou às vezes até na convivência social, quantos casos aí são levados às delegacias dos bairros de brigas de vizinhos que começaram por conta do barulho da poluição sonora. Então tem um impacto social também grande. Tem muito. Isso acontece muito. A questão, né, do embate acabar, né, em agressão física muitas vezes por conta dessa discussão. O vizinho que liga o som às vezes dentro de sua residência acha que está dentro de casa, pode tudo, e o vizinho ao lado, né, querendo descanso, querendo um pouco mais de sossego, não encontra em função dessa questão, né, vamos dizer assim, a falta de respeitar o limite do vizinho, né? Vamos de repente falar dessa forma. E a gente acaba percebendo realmente esse tipo de confronto, né? Acaba em delegacia mesmo, a gente tem acompanhado muito situações desse tipo. O que está por trás disso? Os fatores que poderiam estar por trás disso? É a falta de respeito, é o uso inadequado, são os equipamentos cada vez mais potentes, né? Cada um tem o seu trio particular em casa, no seu carro também, e mesmo que medindo. E às vezes a secretaria vai, ou o órgão público faz a autuação e depois a situação volta no mesmo, né, Verdade, a reincidência. verdade. Então o que está por trás disso aí? É cultural? É falta de informação? Clarice, o que você imagina? Eu acho que falta de informação, falta de respeito ao próximo, sabe? Porque você está ali querendo ouvir sua música, né? Você não está incomodado com a situação que ele acabou de citar aqui. Eu acho que as pessoas têm que pensar um pouquinho no outro, não é? Então, quando você está... Muitas vezes, por exemplo, eu tenho pacientes que se estressam com barulho, que tem tontura, que tem, eu digo assim, um desequilíbrio emocional mesmo, por questões do seu vizinho que sempre faz determinado barulho, não necessariamente música alta. Então, ou seja, o barulho para que ele incomode, não necessariamente ele tem que estar lá em cima no som, mas aquele barulho repetitivo da pessoa que mora em cima, chega tarde da noite, arrasta a cadeira, empurra a coisa, faz um barulho também. Então o barulho não é só o barulho acima de decibéis, mas o barulho frequente, a falta de respeito ao próximo, eu diria, não é? Verdade. E tem algumas pessoas, é possível, Clarice, do ponto de vista aí
clínico mesmo, da saúde, que vão ter mais sensibilidade ao barulho, assim como pessoas que têm mais sensibilidade à claridade, por exemplo. O barulho também, para algumas pessoas, ele realmente causa um dano até maior. Alguém pode dizer, mas é frescura, eu estava ouvindo minha música aqui tranquila, essa pessoa reclama de tudo, é uma pessoa infeliz, a música é alegria. A gente ouve, né, essas músicas? Música é alegria. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Hoje em dia, a gente reconhece como uma nosologia, tipo assim, um diagnóstico, a hiperacusia, a misofonia e a fonofobia. São alterações de intolerância a som em graus variados. Então, são coisas que saem daquele local de frescura, né? Para caracterizar pessoas que realmente não têm a tolerância ao som. E, às vezes, a fonofobia, por exemplo, leva a reações exacerbadas em relação à exposição a som. Pronto. Entendeu? E aí vem a questão da ordem pública, para colocar tudo na ordem. Porque se eu estou ouvindo a música na minha casa, ok, música, mas essa música está atingindo a casa do meu vizinho, já é barulho, secretário? E aí já entra... Tem uma questão curiosa que acontece. Muitas vezes a gente recebe a denúncia, a gente vai no local e o nosso decibelímetro ele acusa o som dentro do padrão permitido. Só que para aquele vizinho que está ali porta a porta, é algo para ele insuportável. Ele não está conseguindo dormir, ele não está conseguindo, né, ter a paz que ele gostaria. E a gente fica engessado, impedido de fazer qualquer tipo de ação, porque de fato o som está dentro dos decibéis ali permitido pela legislação. Aí vem a questão do confronto e da briga que acaba parando na delegacia. A gente não tem como, né, ultrapassar aquilo que a legislação permite, mas o incômodo está acontecendo. Então vira aí uma briga de vizinho e muitas vezes acontece em parar em delegacia, muitas vezes até no hospital mesmo, assim, agressões reais, assim, que a gente percebe que é por falta de tolerância, da coisa do respeito ao próximo, né, no meu direito termina quando o seu começa, e a questão mesmo do respeito, acho que seria a tônica aí nesse caso. E aí vamos saber, até porque por ser um crime, né, um problema ambiental, existem leis federais que protegem a questão, que estão atentas à questão da poluição sonora. Mas a gente sabe que cada município, dentro da sua gestão, é que tem essa competência de fazer o controle disso e de garantir essa ordem. Vamos saber como isso está aqui em Salvador, sobretudo em épocas como essa, onde aí o exagero pode ocorrer. Mas queremos saber também as perguntas dos nossos ouvintes, 33287666 e pelo WhatsApp 996813998. A Joana de Águas Claras: aqui no meu prédio os vizinhos ligam o liquidificador antes das 7 da manhã, tenho crianças de casa de 2 anos e sempre incomoda. O que eu posso fazer? Olha aí, um eletrodoméstico. A gente pensa que não, mas o barulho pode incomodar a partir daí, televisão alta e tudo mais, né? Olha, dependendo do liquidificador, né, ele pode atingir mais do que 60 E nesse caso, quem liga aparelho, acorda cedo, liga a televisão, nesse horário bem cedo, secretário, tem algo a fazer? Eu sugiro o diálogo, aí realmente tentar de maneira harmônica chamar o vizinho, explicar, olha, eu estou com o bebê em casa, me ajuda nisso aqui e tal. Então a gente começa a criar um ambiente mais confortável quando a gente deixa um pouco, né, a coisa da raiva, enfim, os sentimentos que provocam esse tipo de confronto, e tenta buscar no sentido harmônico, aí conversar e chamar o vizinho, explicar realmente assim. Às vezes ele não está sabendo, às vezes ele não tem, né? Eu não tenho como saber se seu pé está doendo se você não me avisar. Então é mais ou menos por aí uma sugestão que eu dou para que a gente consiga harmonizar a coisa. Começa por aí, né? O meu direito começa quando termina do outro, enfim. A questão do bom senso, da harmonia, da convivência, gente. Claro que cada um tem o seu estilo de vida, tem o seu gosto pessoal, seu estilo musical também, a forma de ouvir, mas isso não pode impactar no cuidado para o outro. Tem ouvinte na linha, Paloma Azorilda está na linha 1. O nosso assunto de hoje, poluição sonora. Nós estamos com a médica otorrinolaringologista, especialista em zumbido, Clarice Saba, e também com o secretário de Ordem Pública, aqui no nosso programa Saúde no Ar de hoje, Felipe Lucas. Tá? Por favor, ouvinte na linha, bom dia. Zorilda. Bom dia, minha flor. Bom dia. Estamos te ouvindo, bom dia. O seu programa é maravilhoso. Obrigada. Parabéns. Porque você fala das coisas que a gente vive o dia a dia. Sim. Olha aqui, na rua, nossa rua é muito... As caras são muito pegadas uma na outra. Uma de frente para a outra, muito próxima.
tem um vizinho colado com a minha casa, que é um inferno quando ele liga a radiola. E ele vai ter que ficar nas alturas para eu conseguir ouvir. E tem outro que ele não mora aqui, quem mora aqui é o sogro. Ele vem pra cá em tempo de festa, ele bota um som potente, minha filha, que não tem Cristo que aguente. Dá dor de cabeça em todo mundo. A criança não tem um sobrinho de 1 ano e meio, não dorme. E pra gente ouvir alguma coisa, a gente tem que fechar a casa inteira. Agora imagine um calor desse, a gente fechar a casa inteira para conseguir ouvir a televisão, assistir um jornal, fazer qualquer coisa. E ele começa cedo e vai até 10h da noite. Mais uma vez aí, o secretário, né, com a palavra, o que fazer nessa situação. Nosso ouvinte mandou uma mensagem dizendo: o problema é que quando a fiscalização chega, no caso dela fala, o liquidificador ou qualquer outro aparelho já foi desligado. Então, é preciso a atuação encontrar a situação mesmo, secretário, ou pode ouvir o morador. Eu ia falar isso. Muitas vezes, quando essa fiscalização chega, já não está mais acontecendo. E é importante observar também que quando se trata de uma residência particular, a gente tem uma limitação grande. Ali é um ambiente inviolável. Eu não posso entrar para fazer a medição se eu não tiver autorização do proprietário da casa. Então isso é uma outra coisa que realmente acaba impedindo aí uma autuação, enfim. Então eu busco sempre essa coisa do diálogo. Eu sempre sugiro isso. Então, de repente, eu sei que às vezes tem gente que é intolerante mesmo e só enxerga o seu direito, o seu prazer, né, a sua vontade naquele momento. Mas eu sempre sugiro o diálogo em determinadas situações, se for realmente algo que a prefeitura possa entrar com a questão do ordenamento, com a questão da fiscalização, é só ligar e a gente vai estar com certeza tentando ajudar nesse sentido. Só fechando essa questão, depois voltando para questões ainda da área de saúde com a doutora Clarice, o João do Cabula diz o seguinte: tem gente que às vezes quer denunciar, mas tem medo de represálias. É possível fazer a denúncia de forma anônima? Lembrando, 3328-7666, o telefone aqui do estúdio, o WhatsApp aqui, ó, todo momento, 996813998. Como que pode ser feita essa denúncia, secretário? Através do 156, a gente recepciona essas ligações e automaticamente já encaminha uma equipe para estar fiscalizando. E a gente só retomando a questão das denúncias quando se trata de residência, né, um número aqui importante, que é a segunda situação assim, mais denunciada, o segundo caso assim, que a gente mais recebe denúncia. É justamente essa coisa da poluição ou do ruído dentro das residências. A gente acaba ficando impedido por esses motivos que eu sinalizei. Ok, 156, alguns ouvintes, né, que não querem se identificar, estão participando pelo WhatsApp, mas querem saber como denunciar o som muito alto fora do horário permitido, tá? Então, 156 para fazer a denúncia. Clarice, teve a pergunta também aqui da Maria, ela quer saber sobre esses aparelhos de reprodução auditiva, se podem levar, de fato, à perda auditiva, a reprodução de surdez. som, né? Pode sim. Isso. Depende... Tipo fone também, Pode. Ela falou aqui, Pode. MP3, iPad, enfim. Pronto, então. Todo aparelho desse você vai levar os seus ouvidos com fone de ouvido ou com headset, né? Ou que bota na orelha, em cima da orelha, ou que bota dentro da orelha, né? Sim. Então, se você ouve com um som muito alto, muitas horas por dia, todos os dias, você, claro, que vai ter uma perda auditiva, né? E quanto mais você insiste, maior pode ser essa perda. Você ficar surdo totalmente, aí você precisaria de um choque acústico, de um som que você liga de forma súbita, uma bomba, né? É um pouco diferente. Mas todo o som, seja MP3, seja iPhone, seja celular, seja televisão, qualquer fonte sonora, você tem que... Marina, né? Maria, você foque no seguinte: nunca ultrapassar a metade da potência daquele aparelho que você está ouvindo, tá? E de preferência, a cada 2 horas, você descansar um pouquinho, 2, 3 minutos. E se o som for ambiental, e se ele estiver muito alto, aí diminui, não mais 2 horas, e se 30, 40 minutos. Você tem que sair, sim, se ausentar daquele ambiente, se possível, por também uns 3, 5 minutos, que aí você descansa a cóclea, que é o computadorzinho do ouvido, né? pois é, então todos esses prejuízos aí para a saúde, você falava antes, pode ter também questão hormonal, problemas também de ansiedade, estresse, pode levar a outros tipos de problemas que não só do aparelho auditivo, né? Pode, porque assim, se você trabalha ou se você tem contato com som muito alto o tempo todo, mesmo que você não seja uma pessoa intolerante ao barulho, ao som,
aquele barulho pode lhe afetar, né? E se você se desequilibra emocionalmente, você não necessariamente percebe isso, você pode ter todos esses problemas que você falou, pode piorar uma situação de saúde, uma hipertensão, um diabetes, né? Então, você fica sujeito a esse tipo de transtorno. Aí você vai para o médico diz assim, você precisa comer direito, você não está fazendo exercício, está comendo sal. Mas não tô, doutor, tô fazendo tudo certinho, tá? Então vamos ver o que é mais, né? Qual o resto? Pois é, o que mais que está afetando essa qualidade de vida? Fechando essa questão, a gente pode dizer que o barulho, a poluição sonora é um inimigo invisível. Porque se você vê uma água, por exemplo, suja, contaminada, você, não vou me arriscar. Se você vê muita poeira, muita fumaça, você também já se preserva. Agora o barulho, às vezes, ele está ali o tempo todo e você vai perdendo aí as células auditivas com o passar do tempo, né? Exatamente, você vai se acostumando. Vai se acostumando. E às vezes, o que eu digo muito aos meus pacientes é o seguinte, quando você tem a lesão auditiva, quando você tem perda auditiva, não necessariamente, ou nem sempre, você vai ter o conhecimento de que você está perdendo a audição. Quantas pessoas dizem, eu escuto muito bem, porque na verdade você não percebe muitas vezes o que você não está ouvindo mais. Que aquilo começa a não fazer parte da sua vida e você não percebe também. Então, no dia que você coloca um aparelho auditivo, que você ouve um barulho ambiental, aí você diz, puxa vida, eu não estava ouvindo nada disso, entendeu? Pois é. E esse problema, muitas vezes pode, não sei, a doutora vai comentar aqui, se é irreversível ou se você pode depois solucionar com o tratamento. Tem pessoas que realmente perdem a audição e não voltam, né? Algo que pode ser que não recupere. Um trauma acústico, se você tem uma perda auditiva súbita, por barulho ou não, você tem que buscar imediatamente o médico otorrinolaringologista, e isso é caracterizado como uma urgência otorrinolaringológica, certo? Em muitos casos, a depender, você consegue sim reverter aquela perda auditiva. Mas na maioria não. E quando é devagarzinho, na insidiosa, todo dia um pouquinho de barulho e tal, aquilo vai devagar, perdendo, aí é uma perda irreversível. Daqui a pouco vamos falar, e o carnaval? Como é que fica a fiscalização, a ordem pública, nesse sentido da fiscalização? Se há um programa específico para essa época do ano? Na verdade, o carnaval, estamos falando que o carnaval começa oficialmente hoje, mas lá desde dezembro, dia 8, o ciclo de festas populares que culminam com o carnaval, esse período aí para a cidade é bem complicado. Mas tem um ouvinte na linha, Valmira, do bairro de São Caetano, na linha 2. Bom dia. Oi, Valmira, caiu a ligação dela? 33, olá. Caiu 3328-7666. Secretário, com relação a carro de som, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Jorge. Ele quer saber se há uma legislação específica para esses carros, né, que vai passando nos bairros, trazendo informações, né? Se eles podem também ser enquadrados nessa questão. Pode também chamar a secretaria. É a mesma situação dos carros particulares, né? A gente tem a questão da medição, realmente, se estiver incomodando, pode acionar a fiscalização sonora e a gente manda uma equipe para tentar fazer essa medição. É mais difícil porque eles estão em movimento, então muitas vezes quando você chega já passou daquele ponto de referência indicado, então a gente não consegue encontrar, mas a regra é a mesma para carros particulares, que por sinal é a primeira fonte mais denunciada, né? São os carros particulares que põem aquele som, né? Assim, imenso, muito som, às vezes você não tem nem mala, você só tem som dentro do carro. Mas em regra gerais é a mesma sinalização, é o mesmo. Pergunta sobre também esses carros, né, que fazem divulgação, portas de loja, pessoas às vezes estão com o microfone, gritando, se isso tudo faz parte da fiscalização da Mesmo caso. Bom dia, Patrícia, equipe de Saúde no Ar. Tenho 2 vizinhos que têm o famoso paredão em casa. Eles, no fim de semana, sempre ligam um som muito alto, que até os vidros e objetos de casa trepidam com o som. Diz que já ligaram para um 156, mas a equipe demora, segundo esse ouvinte que não quis se identificar, do Vila Rui Barbosa, e quer saber por que qual o contingente de equipes para chegar até o local, se realmente hoje tem uma capacidade de atender a demanda de Salvador, que tem essa característica cultural aí de ser barulhenta. Imagina, assim, acho que é muito complicado a gente ter um número que possa atender de maneira satisfatória por conta da demanda ser realmente muito grande. São 163 bairros na cidade, 3 milhões de habitantes. Cada dia você tem uma situação atípica, chega no verão, você tem um outro cenário. Carnaval se aproxima, os ânimos, né, começam a ferver e as coisas realmente fogem um pouco do controle. A gente tem uma equipe muito
focada, uma equipe que vem dando conta do recado, mas tem períodos do ano que realmente fica impossível. Então, enquanto você está fazendo atendimento em 3, 4, 5 lugares concomitantemente, a gente recebe mais 5 denúncias, então a gente precisa concluir uma para iniciar outra. Então, é muito relativo, né? Mas tem equipe suficiente, sim. E hoje vocês também trabalham em parceria com a Polícia Militar? Qual é o esquema assim, montado em situação normal e em épocas como essa, de festas e até o carnaval? Nós temos uma operação que a gente chama de Operação Celery, que é uma operação voltada para fiscalizações em áreas, em regiões de maior risco, muitas vezes em bairros periféricos, em áreas realmente que existe um risco acentuado. Essa operação ela envolve aí outros setores. A gente tem o apoio da Polícia Militar, a gente tem a SEDUR envolvida também, Guarda Municipal. A gente tem uma operação realmente que tem assim, aglomera um número maior de pessoas, de participantes, de áreas, né, de setores. Mas é uma operação também muito sigilosa, a gente tem as denúncias, é algo mais planejado, a gente sabe o que acontece, sabe como que está a frequência, então a gente consegue ter talvez assim um sucesso maior por conseguir planejar a ação, e tem dado muito certo. Esse período de verão, né, de festa, calor, maior aglomeração, maior participação das pessoas, maior festa, as pessoas saindo de casa ou ficando em casa com amigos, esse período é mais complicado, inclusive para as crianças que estão de férias, estão nos parques, estão nos clubes, doutor, elas também são um foco aí que deve ter de atenção, né, para esse barulho. Não é que ele está gritando, está brincando, não faz parte, não necessariamente. A maioria das crianças hoje fala muito alto, né, porque a sala de aula é muito barulhenta. Tem muita criança, às vezes ventilador, às vezes ar-condicionado, e todo mundo quer ser ouvido, então habitualmente começam a falar mais alto. Então, começa da sala de aula, é isso que eu quero dizer, né? Então, e nos ambientes de folga, de férias, aí tem todo o barulho ambiental, mas os gritos da criança, da euforia, que é natural, entre aspas, né? Sim. Mas seria natural, sim. Então, é uma coisa para se prestar atenção, além dos gritos, o local dos gritos e o que é mais de barulho que está ao entorno dessas crianças, né? Ao redor dessas crianças. 3328-7666, 99681-3998. Participação aqui dos nossos ouvintes. De volta na linha 1, agora ouvinte, tá aí? Bom dia. Bom dia. Olá, estamos te ouvindo. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Obrigada pela oportunidade de poder falar de um tema tão importante que é relacionado à saúde. Meu nome é Valmira, eu sou moradora aqui do São Caetano e convivo com esse problema da poluição sonora por muitos anos. E o mais triste de poder relatar esse fato é a situação de que quem me incomoda, que nos incomoda em termos de barulho, de poluição sonora, assim, que a minha pergunta é para ele o que acontece com esses protocolos que eu acumulei durante vários anos, né? Não digo que não houve atuação do órgão, não digo isso de jeito nenhum, porque veio uma vez, mas assim, todas as minhas denúncias caíram num espaço vazio, né? Então eu fiquei à mercê de toda hora estar vendo o som da igreja dentro da minha casa. Nós moramos bem em frente, na Formiga do São Caetano, né? Se vocês verem aí, se eles observarem, tem vários protocolos acumulados durante vários anos, e isso é muito triste. Eu já tentei o diálogo, mas todas as minhas denúncias caíram num espaço vazio. Vamos saber o que acontece nesse caso. Obrigada, tá, querida, pela sua participação. Obrigada também. Obrigada a você. Maravilhoso, tá? Templos religiosos estão também aí no ranking, né, das situações que geram barulho aqui na cidade. É o 6º caso aí mais denunciado. A gente tem tido uma dificuldade num certo sentido, porque o que acontece nesse caso, eu imagino, a gente às vezes chega no local, então é reduzido, né, o volume, ou não atinge a potência e justifique uma autuação, uma fiscal, enfim, até apreensão, se for o caso. Mas a gente vem trabalhando no sentido também de orientar a igreja ou o ambiente que esteja promovendo essa poluição, que ela tente vedar o espaço, né? Fazer um sistema acústico e justifique que aquele ambiente fique para quem realmente está ali dentro, quem realmente tem interesse ou foi em busca daquela comunicação, enfim, seja o que for. Mas realmente é um caso bastante denunciado. A gente tem tido aí
um número grande de pessoas que sinalizam esse incômodo, porque realmente hoje as igrejas, se você observar, estão dentro dos bairros, né? E você tem aí residências em volta e acaba realmente. Tem as igrejas, inclusive, que não têm autorização para funcionar como igreja. De repente pegou uma garagem, pegou a casa dela própria ali e transformou, né, numa igreja, e a vizinhança realmente acaba sofrendo um pouco, aqueles que não têm interesse de participar ou que não fazem, né, não estão dentro do mesmo segmento. E para a gente tem sido uma luta grande. A gente tem buscado aí, dentro do que a legislação permite, dentro do espaço que nos cabe, fazer essa ação de combate para estar promovendo aí uma qualidade melhor e maior de vida para as pessoas. Falando então em prevenção, né? Que a gente, claro, autuar, multa, e a multa vai variar de acordo com cada caso. Tudo isso tem a legislação, a lei do silêncio, lei federal. Mas o mais importante vem da consciência, vem da educação, né, Clarice? Você que está trabalhando com isso há muito tempo e vê no seu consultório situações realmente de perda auditiva que poderia ter sido evitada simplesmente por uma exposição excessiva e sem orientação ao barulho. Então, que orientações, quais são os casos mais comuns que você observa, que você tem visto e que serve de alerta para os nossos ouvintes? Pois é, então, falando dos templos religiosos, né? Realmente hoje, eu não vou dizer que é um problema, mas assim, tem causado sim muitos problemas auditivos, né? Eu não vou dizer a pessoa que não vá para a sua igreja, que não vá orar. Então eu peço apenas que fique longe das caixas de som, que tente identificar, que tente falar com o padre ou com o pastor, mas realmente eu peço aqui no ar que tenham cuidado, porque o barulho está muito intenso. Eu tenho pessoas que têm perda auditiva, sim, por conta dessa exposição, tá? Então, o cuidado com a sua saúde, né? É evitar o barulho na medida do possível. Sempre que você estiver num ambiente fechado, você tentar, se você está numa festa, numa balada, tentar se posicionar não na direção da caixa de som, né? E em relação ao uso dos fones de ouvido, aquela história que eu já falei aqui agora, a cada 2 horas tirar um pouquinho, né? Não ultrapassar metade da potência do aparelho que você está usando, e a cada 2 horas descansar. Se for num ambiente aberto de som, se posicionar fora da caixa de som. Se for num ambiente fechado, tentar também se posicionar fora, mas aí a cada 30, 40 minutos, se for um som muito alto, você ir no toalete ou sair um pouco, também por uns 3 minutos para descansar a orelha, né? Isso falando de som direto. Então, no carnaval, quem está usando aquele protetor, né, auricular, não só quem está no bloco, quem está trabalhando, mas uma pessoa pode, como medida de proteção, também estar usando isso, quem está brincando, folião. Você tocou no assunto agora, assim, polêmico também, né? Porque quando as pessoas se expõem a muito barulho, a gente sempre aconselha a proteção, né, com o fone de ouvido, com o protetor auricular, né? Sim. Que vai amenizar aquele som, seja de forma ocupacional ou seja até no lazer também, né? Ocupacional, a empresa termina obrigando as pessoas a seguir as normas, né, a legislação. Mas no lazer as pessoas acham que não precisam, entende? Então você tem muita, no carnaval, os cordeiros, os cantores lá em cima, todo mundo está exposto a som. E o folião também, tem que tomar cuidado, né? Vamos lá. Secretário, então no carnaval, com uma situação, né, atípica, o cuidado inclusive com os blocos, com os carros de som, como é que vai ser feito o monitoramento disso para que a gente não tenha uma exposição excessiva, considerando que o barulho, claro, faz parte do carnaval, né? A gente tem uma equipe treinada, né? A gente intensifica, aumenta esse contingente, e a gente tem também aí um aumento da limitação, da tolerância. Ela sai de 70 nesse período, nesse momento, ela vai para 110 decibéis, que é o permitido. E a fiscalização realmente é intensa, vai ser intensa, aqui, 110, para que a gente consiga aí respeitar, pensando, lógico, na saúde do folião, das pessoas que estão trabalhando, dos artistas, né? No contexto geral, o nosso objetivo maior é esse, é proteger a saúde das pessoas e a paz, vamos dizer assim. Situação como essa, depois do carnaval, a procura aumenta, problemas com zumbido, enfim, por conta do som, Clarice? Já tive que... Você viu 110 aí, tá liberado. Mas 110 sempre esteve, né, na verdade. Mas assim, mas é complicado, né? Mas eu já tive que abrir o consultório durante o carnaval para atender vocês trabalhando na imprensa, com exposição a som. Olha aí, profissionais, alguns profissionais estão mais... Só uma observação, Patrícia, que o 110 ele é somente para trios elétricos, tá? Okay. Os carros de som, residência, a gente continua preservando a legislação. Olha aí, não é que eu ouvi o secretário falar na rádio, podia botar 110 e botou o som bem alto não, tá?
Já só para finalizando aqui, considerações finais, Clarissaba, o ouvinte diz o seguinte: bom dia, há quase 5 anos tive uma dor de cabeça, tomei uma dipirona, enfim, tomou uma medicação e deitou. Meia hora depois ele acordou com barulho intenso de liquidificador e até hoje ela fica irritada com barulho. Ouve vários ruídos ao mesmo tempo, é terrível. Agora, o vizinho, ela comenta, né, está cada vez com mais barulho, batida na pedra, tábua, uma verdadeira tortura. Além dos gritos, da relação, né, de conflito que vive dentro de casa. Enfim, ela pergunta o que eu faço. Pergunta se a doutora Clarice faz tratamento para zumbido e onde fica. Por favor, suas considerações finais e, né, seus contatos. Atendo sim zumbido, tá? Atendo no Hospital da Bahia, de uma forma de consultório privado, e tenho um serviço público, que é na Escola Baiana de Medicina, e na Santa Casa, que é o Hospital Santa Isabel, pelo SUS, né? Eu faço o atendimento ao zumbido, é um ambulatório de zumbido. Então, Lá no Hospital Santa Isabel, na Escola Baiana, aqui em no Brotas. AW de Brotas, exatamente. Ok, imagina essa pessoa dizendo que vive numa situação de tortura, diz que a família fica jogando dominó até tarde, aquele barulhinho da pedra incomoda, é como se fosse uma tortura. Ela deve ter alguma intolerância. Ela tem que buscar, assim, para fazer a investigação e tratamento. Então tá aí para você, tá? A indicação, depois a gente tem os contatos também aqui da doutora Clarissaba para que você possa saber. Finalizando, secretário, ouvinte Carlos quer saber mais sobre a lei do silêncio, se ela realmente funciona. Funciona sim. A secretaria ela tem um setor específico, que é a coordenação de sonorização e poluição sonora, combate à poluição sonora. E a gente vem fazendo esse trabalho de maneira intensificada, como eu falei, para preservar, né, tentar garantir aí o sossego, a ordem e a saúde, né, das pessoas. Quero agradecer já e dizer que para mim é sempre um prazer, Patrícia, estar aqui na Rádio Celso, no seu programa, me colocando à disposição. Dizer aos ouvintes que querem, de repente, saber um pouco mais, que a Secretaria está com as portas abertas, temos lá as coordenações das áreas específicas, mas eu também fico no gabinete lá e atendo todos que nos procuram, e desejar um ótimo carnaval, com mais tolerância, com, né, o chamado paz e amor. Vamos brincar com muito respeito ao próximo, amor ao próximo, entendendo que o carnaval é de todos nós. Pois é, qualquer coisa, 156, né? O telefone aí para o contato. Lembrando também esse tema hoje, quarta-feira, que é o Dia do Meio Ambiente, não só para os seres humanos, para os animais, o meio ambiente também, o impacto da poluição sonora é muito grande. Por isso, vamos manter o bom senso e viver em harmonia, é o que a gente preconiza sempre aqui. Obrigada a todos, amanhã voltaremos com mais um Saúde no Ar. Até lá.